varizes, elas acontecem nas veias, essencialmente nas veias. E a história das varizes é algo realmente muito interessante, porque as veias elas têm a função de fazer o retorno do sangue. Tá? O sangue sai do coração oxigenado pelo pulmão, pelas artérias. As artérias carregam o sangue bom, o sangue cheio, o sangue rico de oxigênio e nutrientes. Quando o corpo vai consumindo, os tecidos vão recebendo esse sangue, consumindo esse conteúdo todo, já está na hora de chegar até as veias, aí começa a fazer o caminho de volta, quer dizer, as veias elas têm a capacidade e a função de trazer, ser o caminho que traz de volta para o seu pulmão e o seu coração. As veias, elas representam a parte do retorno. Ok, já nutrimos, já deu certo, deixa eu fazer o ciclo novamente. Um pouco de anatomia para vocês ficarem apaixonados, porque é muito bonito. Como que acontece, então, o que é a bomba periférica, né? A panturrilha, quando ela contrai, ela pressiona as veias que tem nessa região e elas vão, dessa forma, empurrando o sangue em direção ao coração. Pense numa pessoa que está de pé, principalmente, né, os mais idosos, que é orientada, não, tem que fazer movimento nos pés, tem que andar um pouco, justamente para você contrair a musculatura e empurrar esse sangue em direção ao coração novamente. Dentro das veias existem umas, como fossem umas escamas, tá? Então pensa isso, garota. Pensa que as mãos da Pri são uma veia e o sangue está fazendo o caminho ascendente, ele está subindo, certo? Porque houve uma contração aqui embaixo. Se essa contração relaxa, o que aconteceria com o sangue? A tendência dele é voltar. Então, aqui na parede, lá como se fosse a palma da mão da Pri, tem umas escamas que quando o sangue passa e eles querem voltar, as escamas fazem isso. Tá? Então o sangue entra aqui e não desce, não volta. E aí tem contração novamente, o sangue é empurrado para cima e as escamas fazem isso. Empurrou para cima, as escamas fazem isso na volta. Tá? Olha que engenharia maravilhosa. Incrível, né? De como que funciona. Eu fiquei apaixonado quando eu vi isso pela primeira vez há uns 140 anos atrás. Um pouquinho de tempo, gente. Mas enfim, essa é a função dela. As veias, elas têm, então, essa elasticidade para quando faz essa volta, né? E tem essas válvulas que fazem, que mantêm esse fluxo ascendente. Né? É importante a gente entender para ver esse funcionamento. Porque o sangue arterial, que é o sangue rico, já chegou nos órgãos, já foi absorvido toda a nutrição e está voltando pelas veias o sangue que vai ser filtrado novamente, que vai ser limpo e liberado. Então a veia também tem esse papel de trazer esse sangue nesse sentido. Então, as veias ainda? Não preciso mais, obrigado. Então, as varizes em si, né, acontecem nas veias, elas são uma dilatação dessa veia, né? Quando essa veia está passando por um processo inflamatório, a veia não consegue mais ter a mesma capacidade e qualidade de função. E é aquilo que causa peso, sensação de peso nas pernas, dificuldade de retorno venoso, de sangue venoso voltando ao coração. E isso faz com que todo o sistema cardiovascular fique sobrecarregado, aumenta a pressão arterial, diminui a qualidade do enriquecimento do sangue, porque chega o sangue com menos força até o coração, chega menos quantidade, quer dizer, o ritmo fica mais lento. Isso faz com que o coração faça mais força, aumente a pressão arterial para tentar fazer o ciclo acontecer. Enfim, esse seria um quadro mais amplo todo, mas quando a gente vai pensar exclusivamente nas varizes, então, qual é o motivo emocional de acontecer isso? Sabe qual é o motivo? As varizes, elas muitas das vezes, a imensa maioria das vezes, acontecem nos membros inferiores, certo? A imensa quantidade lá nas panturrilhas, nas pernas. Algumas pessoas têm no joelho, algumas na região lateral da coxa, tem até no quadril, no bumbum, mas a grande maioria realmente está mais para baixo, justamente pela posição, pela gravidade de estar lá. Mas isso para a gente quer dizer uma outra história. Isso para a gente nos diz sobre os caminhos que foram andados.
Quando o meu sangue está levando toda a minha capacidade novamente, enchendo o meu corpo de energia e nutriente novamente, o sangue arterial sendo jogado, e ele está nutrindo o meu corpo para que eu continue agindo, chega na hora desse sangue voltar para o coração, começar o caminho de volta, e o caminho de volta começa lá embaixo, né? Pensa na gravidade acontecendo. Eu tenho uma dificuldade de retornar esse sangue para o coração. Ou seja, estou cansada de fazer esse mesmo caminho novamente. Entenda-se, não quero mais andar por esses mesmos caminhos. Cansei. Não quero nutrir novamente, não quero colocar novamente mais gás, mais força, mais combustível no meu corpo. Eu vou lentificar esse retorno. Entenderam? É como uma rebeldia dizendo: não aguento mais nutrir esse mesmo caminho que eu não quero viver, eu não quero mais fazer essa história, carregar este peso que eu carrego todas as vezes. Eu quero fazer diferente, mas eu não sei como. Então o teu corpo está dizendo assim: vamos afrouxar. Não vamos colocar força para fazer voltar, porque você vai continuar nutrindo e vai voltar no mesmo caminho. E a gente não quer mais. Vamos dar um jeito de parar. Por isso que a dor dói a perna. Quem tem varizes com É uma situação, enfim, delicada, né? Porque é uma dificuldade que o corpo está te mostrando de continuar o caminho. E a melhor coisa e única coisa que vai modificar isso é realmente tomar atitudes diferentes, escolher novos caminhos. Assumir, conhecer aquilo que realmente você gostaria, e sempre há tempo, sempre é tempo e idade para fazer as suas mudanças, por mais antigo que seja, por mais experiência de vida que tenha uma pessoa, né? Muitas vezes as varizes acontecem, claro, nas pessoas mais idosas, pelo corpo, pelo sistema já ter feito isso milhares e bilhares de vezes, mas ainda há tempo. É meio comum a gente ver isso como um resultado, muitas vezes, em idosos, e aí você pensa, poxa, não vai mais se modificar, né? A pessoa já fez o caminho dela. Se ela não vai, continua sendo uma escolha da pessoa. O que a gente pode explicar sobre as varizes é que representa que os caminhos que ela andou, cansou. Que os caminhos que ela fez, a deixou desgastada. E, gente, o corpo é extremamente inteligente. Dando o estímulo correto, tudo volta. A gente, né, carinhosamente, muitos cardiologistas chamam a panturrilha de um segundo coração, porque o fortalecimento dela facilita o retorno venoso. Então ajuda a voltar a dar esse estímulo para as veias, e músculo, ele está sempre ativo, desde que você deu o estímulo. Então não desista de mudar o seu caminho em qualquer idade que você esteja, porque nós estamos aqui para nos realizarmos a qualquer momento, certo?